Especialistas recomendam cuidados com redes sociais. O setor de entretenimento é um dos que mais cresce em Ribeirão. Matriz de Batatais e a polêmica sobre o projeto original. E você ainda confere uma dica de filme no Mandando Ver e os destaques da agenda. Começa agora o Lente Aberto. Recrutadores de empresas estão de olho nas redes sociais. Especialistas recomendam cuidados para que o usuário não se prejudique na hora da entrevista. Quanto tempo você ficou online? Nossa, mais de 2 horas. 5 a 6 horas. Tem vezes que passa o dia inteiro, viu? Hoje no mundo são mais de 845 milhões de internautas usando o Facebook. Só no Brasil, são cerca de 37 milhões de usuários, segundo dados do analista inglês Nick Burcher. E esse número cresce cada instante. Mas é preciso que o internauta fique atento, pois os profissionais do mercado de trabalho estão de olho nos perfis das redes sociais. Flávia trabalha com recursos humanos há 10 anos. Antes, dependia da entrevista convencional para selecionar um candidato. Hoje, usa a rede para encontrar o perfil desejado. Se você posta uma foto onde você está, de repente, em uma balada, em alguma situação que você está se divertindo, isso, para quem está olhando e analisando esse comportamento, analisando essa ação sua, essa sua atitude, pode ser comprometedora. A questão também de falas, de comunidades. Eu odeio tais coisas, odeio alimentos, odeio empresas, odeio acordar cedo. Então, essas situações também são prejudiciais quando você está sendo analisado para ingressar no meio corporativo. Para este especialista, os internautas precisam definir como usar as redes sociais. Ele diz que é importante traçar um objetivo na hora de criar um perfil na rede. Quando o propósito é fazer amigos, é falar sobre o que você gosta ou deixa de gostar, tá tudo muito bom. Agora, o problema é quando o propósito é relacionado à carreira profissional. Aí tudo indica que os excessos estão assim predominando, né? Que as pessoas estão realmente se excedendo na quantidade de informação, no tipo de informação, inclusive, né, na maneira de se expor. Sebastião tem 5 perfis em redes sociais. Está sempre conectado para verificar as postagens e atualizar as páginas. Eu já tive alguns problemas em divulgar algumas ideias nos sites dos jornais, no quais alguns deputados da cidade não gostaram e me deram algumas respostas inadequadas. Tem muita gente que usa essas ferramentas de forma indevida. Acabamos utilizando com fotos inadequadas, de festa, balada, e acaba prejudicando na hora de uma contratação, com certeza. Para evitar transtornos, a especialista recomenda alguns cuidados. Se você vai escrever alguma coisa, ou se você vai seguir qualquer tipo de ideia ou de pensamento, de comunidade, tente visualizar você num auditório com mais de 200 ou 300 pessoas que sejam. Se você falaria isso que você está escrevendo, que você está lendo, que você está seguindo para todas essas pessoas. Se a resposta for sim, então você deve postar. Se não, pense a respeito. O usuário da internet também deve ter cuidados com os dados pessoais publicados na rede. Para não ter a vida invadida por hackers, o internauta precisa ter cautela. Nossa equipe conversou com um advogado para dar dicas de como se proteger na internet. Veja a entrevista de Leandro Martins. Criada na Guerra Fria com objetivos militares, a internet só ficou acessível à população em 1990. A criação da ferramenta possibilitou o avanço da ciência, a criação de empregos e facilitou a comunicação. Mas apesar dos benefícios, a internet também pode apresentar vários problemas para quem não sabe navegar com segurança. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o advogado e professor de Direito Civil, João Araújo. Muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para tentar auxiliar nessa polêmica que existe sobre a internet. Okay. Professor, quais são os crimes mais comuns no meio virtual? Bom, antes de mais nada, existe uma máxima que a gente deve evitar de usar, que é errada, é dizer que o mundo da internet é um mundo sem leis, sem regras e sem punições. Concordo se você disser que não existe uma lei própria, específica para os crimes ou delitos ou ilícitos que ocorrem no mundo virtual. Mas é possível aplicar a legislação existente para isso que ocorre dentro do mundo, esse mundo eletrônico, esse mundo rápido que existe hoje. O judiciário hoje, ele se utiliza desse Código Penal antigo, o Código Civil de 2002,
o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei ordinária de 90, para tentar punir esses eventuais ilícitos que ocorram. Na verdade, eu posso dizer, sem medo de estar errando, que 95% do que ocorre na internet de ilicitude tem uma previsão legal. 5% realmente a gente escapa da lei em vigor. O que seria esse 5%? É envio de um cavalo de Troia, é o envio de um vírus, é um envio de um orme, o germe, né, a expressão que se usa. Isso nós não temos uma previsão legal. Agora, o restante dá para fazer uma tipificação com o direito penal e com o direito civil. Por exemplo, o crime de calúnia, o crime de injúria, o crime de difamação, pedofilia. Então a gente consegue trazer isso para o mundo virtual como uma punição. Deixa eu tentar ver se consigo explicar melhor. Se divulga-se uma fotografia de uma criança sem roupa, o mecanismo que é o novo é o mecanismo virtual. É o mesmo que a pessoa portar uma fotografia e ficar comercializando ou vendendo, distribuindo dessa criança. Ou seja, o crime é o mesmo, entendeu? Ou seja, é pedofilia. Não importa que nós estamos no mundo cibernético divulgando. O senhor tem algum exemplo de alguém que foi punido por algum tipo de crime virtual? Existe um hacker de nome Otávio, que ele se encontra condenado a 10 anos de prisão por ter desviado quase 2 milhões de reais de conta corrente. Nem o habeas corpus conseguiu liberar ele. Então, não falha a memória, no Rio Grande do Sul, houve uma condenação de um homem, de um ex-namorado, que divulgou por e-mail fotos da ex-namorada dele. Houve uma condenação por danos morais. Ele foi condenado, me parece, em 30 mil reais por essa divulgação. Então, são casos assim que a gente tem notícias que realmente houve a efetivação, houve o delito, né? Houve o ilícito e o direito veio punir. Entendi. E quais são as orientações às vítimas desse tipo de crime? A consequência disso, o que é? É como se fosse não existir no ambiente virtual. Se eu fui ofendido a minha moral, né? Se me caluniaram, me injuriaram, se furtaram o dinheiro da minha conta bancária por meio eletrônico, essa parte criminal, procurar a delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência, mostrar a retirada do dinheiro da conta dela, para que isso instaure um processo penal. Se esse ilícito na internet, como esse exemplo que eu dei agora do ex-namorado que divulgou fotos da ex-namorada, é no campo civil, é um dano moral. Ou seja, tem que procurar um advogado e propor uma ação civil de reparação de danos. Agora, tirando a parte jurídica, né, nós temos que nos precaver a que tipo de sites que eu entro, o banco que eu utilizo via internet, ver se ele é seguro, para evitar essa consequência de ter um furto na minha conta corrente, enfim, né? O cuidado, eu acho assim, é navegar para os sites seguros. Não sei se isso é possível, mas a função seria essa. Recomendação seria essa. Muito obrigado pelas informações, professor. E nós voltamos agora aos estúdios do Lente Aberta. O Hemocentro de Ribeirão Preto precisa de doadores de sangue. Quem tem mais de 18 anos e pesa acima de 51 quilos pode agendar a doação ligando para o telefone que aparece no vídeo. O doador também precisa levar um documento oficial com foto. No próximo bloco, o setor de entretenimento gera oportunidades para quem quer trabalhar à noite. E veja também uma dica de filme no Mandando Ver. O setor de entretenimento foi um dos que mais cresceu em Ribeirão Preto. Uma boa oportunidade para quem prefere o trabalho noturno. Tiago é educador físico. Logo que se formou, conseguiu emprego em 2 academias. O personal conta que trabalhar pela manhã e à noite tem que gostar do que faz, para aguentar a dupla jornada. É cansativo, mas é um serviço também no qual eu gosto de fazer, é prazeroso, até mesmo pelo ambiente em que a gente se encontra, né? Então é bem tranquilo. O trabalho noturno exige mudanças de hábito. A maioria prefere trabalhar durante o dia. Nesta academia, está difícil preencher as vagas noturnas. À noite elas querem ter o seu lazer, então assim, é um pouco difícil se contratar assim, porque as pessoas não querem realmente trabalhar nesse horário. E aí a gente também tem uma exigência
de curricular, porque também tem que ser um profissional capacitado, entendeu? Com experiência, que tenha agilidade. O setor do entretenimento é um dos que mais cresce em Ribeirão Preto. Segundo os sindicatos hotéis, restaurantes, bares similares, houve aumento de 15% das atividades nos últimos 5 anos, em relação a anos anteriores. As atividades comerciais noturnas atraem novos investimentos e abrem espaço para mais mão de obra. Este comerciante, dono deste bar há 5 anos, destaca as características de um bom profissional, independente do turno de trabalho. Qualidade no atendimento, comprometimento com a empresa, comprometimento com o trabalho. São pessoas que devem ter uma postura séria e pessoas que queiram até crescer na empresa mesmo e crescer também na vida pessoal. A característica da nossa cidade é exatamente a prestação de serviço. Nisso estão incluídos os hotéis, os restaurantes, bares, setor de saúde, manutenção, advocacia. Então, tudo isso está crescendo em Ribeirão Preto a passos grandes. Nós crescemos hoje à base de 2,5% em restaurantes ao ano e estamos crescendo quase 3% no setor de hotelaria. Marcos aproveitou as oportunidades e garantiu um bom salário no final do mês. Eu gosto de trabalhar à noite, entendeu? Também o salário também é legal. Muito melhor do que, às vezes, você trabalhando em outras empresas durante o dia, mas você não ganha o que você ganha à noite. Em Ribeirão Preto, tem aumentado o número de cães e gatos abandonados pelas ruas da cidade. Algumas alternativas podem garantir a saúde pública e bem-estar dos animais. Além do controle populacional, existem as feiras semanais de adoção promovida pelas ONGs. As feiras acontecem em pontos estratégicos da cidade. Todos os fins de semana é possível adotar um cão ou um gato castrado, vacinado e vermifugado. Além da adoção, as entidades orientam sobre a posse responsável, alertam em relação ao tempo de vida de um animal, indicam os cuidados necessários para garantir uma boa adaptação do bicho com os novos donos. Estima-se que, em média, 600 animais são adotados por ano e retirados da situação de risco nas ruas. Confira agora a dica de filme que Larissa Costa e João Valdevite apresentam no Mandando Ver. Olá pessoal, nessa semana a gente preparou uma dica de filme que gerou polêmica, Anjos e Demônios. Baseado no segundo livro de Dan Brown, o longa desafiou até o Vaticano. Pois bem, Robert Langdon, interpretado por Tom Hanks, está de volta. Depois de decifrar o Código da Vinci, ele é chamado ao Vaticano para solucionar um novo mistério, o sumiço de 4 cardeais. Vamos destruir seus 4 pilares. Vamos marcar seus preferiti e sacrificá-los nos altares da ciência. Derrubaremos sua igreja diante de vocês. A cidade do Vaticano será consumida pela luz. Uma estrela brilhante no final do caminho da iluminação. Além de lutar contra a resistência da própria igreja, ele ainda tem que desvendar charadas, uma corrida contra o tempo para tentar salvar a vida do novo Papa e da própria cidade do Vaticano. Isso mesmo, já que uma super bomba de efeitos catastróficos também foi roubada, uma ameaça à vida de milhares de pessoas. A antimatéria está em suspensão numa cápsula hermética com eletromagnetos em cada extremidade. Mas se ela sair da suspensão e entrar em contato com a matéria, então as duas forças opostas se aniquilarão violentamente. No longa, o professor decifra pistas sobre uma antiga sociedade secreta, os Illuminati, que estariam por trás da trama. Apesar de um começo arrastado dentro do laboratório, o filme consegue ter um ritmo, ser linear e objetivo depois da introdução, ajudado também pela trilha sonora de Hans Zimmer, com músicas impactantes. Fotografia e direção de arte conseguiram transmitir detalhes de dentro das igrejas. Apesar da luz e toda a reconstrução de cenário por causa da proibição da filmagem da Arquidiocese de Roma, o diretor Ron Howard desafiou os padres, bispos e cardeais a assistirem o filme antes de fazerem qualquer julgamento. Pois é, João, mas para o público o filme foi aceito. Mais um recorde de bilheterias e, com certeza, o diretor tem boa parte dos méritos. Dos personagens, podemos ser diretos. Nada de muito chamativo. Tom Hanks fez o que devia fazer. A atriz israelense que interpreta a cientista traz o mesmo do mesmo. E a maior decepção, Ewan McGregor, que não defende a belíssima atuação em Moulin Rouge. Ao contrário, faz um personagem sem muitas expressões. O grande ponto positivo de Anjos e Demônios é sua evolução ao Código da Vinci. Roteiro inteligente e, eu diria, perfeito para quem curte um filme cabeça.
É isso aí, Larissa. E analisando a obra como uma ofensa contra Deus, a Igreja Católica conseguiu atrasar as filmagens, mas não foi o bastante para tirar essa história emocionante das telinhas. Bom, se você gosta de ação e mistério, tá aí um filme que você não pode perder. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Tchau! Não perca a seguir uma história curiosa e polêmica sobre a Igreja Matriz de Batatais. E veja também as dicas da agenda cultural. Agora vamos com as dicas da agenda para quem quer curtir o fim de semana. Olá! A agenda hoje traz muitas novidades. Para quem gosta de jornalismo e teatro, a peça de Nelson Rodrigues, O Beijo no Asfalto, é uma ótima opção. Inspirada na história de um repórter do jornal O Globo, a obra traz uma discussão sobre o poder da imprensa e como ela pode influenciar a vida das pessoas. Então se programe e agende. Será dia 5 de outubro no Teatro do SESI. A classificação é 16 anos e a entrada é franca. E se você tiver um tempo livre durante a semana, foi montado na praça central do Shopping Santa Úrsula uma exposição de motocicletas Harley Davidson. A mostra também conta com curiosidades sobre a marca e reúne miniaturas dos veículos. Então acelera, porque a exposição vai até o dia 19 de agosto. A dica agora é para quem curte um bom samba. O Teatro do SESI de Ribeirão traz o grupo Quinteto Branco e Preto. Com 15 anos de carreira, os músicos já trabalharam com grandes nomes da música popular brasileira, como Maria Rita, Martinho da Vila e Caetano Veloso. O show tem classificação livre e não precisa pagar nada para entrar. Será no dia 25 de agosto, às 8 horas da noite. A agenda fica por aqui, até a próxima, tchau! A Matriz Bom Jesus da Cana Verde, em Batatais, um dos prédios mais visitados pelos turistas, revela uma história polêmica. Veja na reportagem de Célia Santos. Batatais abriga mais de 20 prédios históricos, entre eles 3 do século XX ainda preservados, onde viveram personagens ilustres. Neste palacete morou Monsenhor Joaquim Alves Ferreira, conhecido por tentar levar a sede da Diocese Regional para a cidade. O prédio, depois de ser ocupado pelo Museu e Casa da Cultura, está à venda, por conta de um impasse judicial entre a Prefeitura e os herdeiros. Construída no estilo neoclássico, esta casa, sede de uma fundação educacional, pertenceu à família de José Olímpio, dono da maior editora do Brasil nas décadas de 40 e 50. A 100 metros da praça principal está a casa que foi de Washington Luiz, vereador e prefeito de Batatais, governador de São Paulo e presidente da República nos anos de 1926 a 1930. A importância para a cidade, não só para a cidade, mas também para a região, foi muito grande, porque era um momento de efervescência política, onde a oligarquia cafeeira dominava o cenário político nacional e regional. Além dos casarões e dos personagens que participaram do crescimento da cidade, Batatais tem uma história pouco conhecida, mas que gera polêmica. A Igreja Bom Jesus da Cana Verde, construída entre 1928 e 1953, tem 2 versões sobre a origem do projeto de arquitetura. A mais popular é defendida por esse guia da cidade, que há 30 anos apresenta a matriz aos visitantes. Olha, o Júlio Latini fez a baseada na Basílica de São Pedro em Roma. Havia uma documentação o qual referia-se à construção baseada na Basílica de São Pedro. Ele fez todo direitinho, igualzinho da Itália. Eu discordo, eu acredito que não aparece muito ser a réplica, não. O professor Zezinho, como é conhecido em Batatais, afirma que os engenheiros que construíram a matriz
se inspiraram na igreja da cidade de Brescia, ao norte da Itália, onde viveram. Se nós pegarmos as plantas da época, nós vamos ver que a planta original, que também não era uma cópia da Basílica de São Pedro, feita pelo Giulio Latini, engenheiro, arquiteto italiano, ela vai ser modificada depois dos anos 30, quando o Carlo Zamboni vem para Batatais para dar andamento e finalização das obras da igreja. O guia da matriz não abre mão da versão que defende. O Vaticano está solicitando toda uma documentação, será entregue até dezembro, ela vai ser considerada a Basílica Menor a uma aceitação total. Essa história surgiu da necessidade de se vender um turismo muito rápido, né? Agregando as telas, a importância das telas de Portinari a um prédio arquitetônico também suntuoso e de valor artístico muito grande para o interior paulista. Independente da polêmica, o fato é que a matriz resiste imponente aos olhos de toda a cidade. O Lente Aberta fica por aqui. Até a próxima!